Nascer e morrer são fatos incontestáveis de qualquer experiência humana. Vocês concordam com essa afirmação? Entre os anos que temos aqui na Terra, podemos germinar o mundo com nossa prole, mas a morte é algo do qual não podemos fugir. Não possuímos a habilidade de antecipar quando exatamente, de que maneira ou onde. A certeza que abraçamos é de que, em algum momento, seremos jogados em uma etapa misteriosa da vida, da qual ninguém retorna. E para aqueles que nutrem a conexão com o divino durante a jornada terrena, há o consolo de que um encontro celestial possa ocorrer. Mas quais garantias temos? Certamente, o estudo das Escrituras pode fornecer soluções para os seus problemas e uma resposta prática para essa pergunta. Pode parecer bem simples, inclusive, mas se engana quem acha que o caminho até o encontro celestial é simples. Demanda muito esforço, suportar muitas adversidades e uma percepção apurada da presença divina, ou seja, buscar Deus enquanto Ele pode ser achado. Um dia, infelizmente, essa opção não está mais disponível, por isso a urgência de arrependimento. Nada dura para sempre aqui, inclusive a chance de salvar sua alma. Mas para onde vamos deve ser uma questão relevante, ou como vivemos. Quais questionamentos podemos carregar conosco quando há apenas duas certezas para o povo de Cristo: a morte física e a vida eterna espiritual? Hoje vamos conversar um pouco sobre a importância de uma vida em Cristo como um condutor para uma experiência espiritual duradoura, e tentar responder a seguinte pergunta: para onde vamos depois que morremos? Entretanto, essas duas certezas provocam uma indagação universal. Para qual destino nos encaminhamos após o último suspiro? Existe um lugar? É comum encontrarmos indivíduos que compartilham tal curiosidade por desconhecerem ou duvidarem do que nos aguarda após essa vida terrena. Se compreendemos que o nascimento nos conduz a algum lugar, precisamos aceitar que existe uma linha de chegada, um destino final, a soma de nossas alegrias, tristezas, amores e decepções, e das inimagináveis vivências que acumulamos ao longo do percurso. O desfecho da vida pode se apresentar como uma concepção incerta. Enquanto alguns mantêm a convicção de que após o último suspiro, todos repousam aguardando um julgamento sem prazo de nossas ações aqui na Terra, onde seremos encaminhados ao céu ou inferno, outros acreditam que enfrentamos uma avaliação imediata, um juízo, logo após o término da jornada terrena, para determinar os destinos previamente traçados aqui. Independente de qual seja sua crença, uma certeza parece imperar sobre o pensamento religioso: não há salvação se não for pelo mérito das nossas escolhas. Você é quem decide o local onde irá repousar após a morte. Deus orquestra e desenha nossos passos, mas nós temos a liberdade de traçar nossa própria rota. Por isso a comunhão é tão importante. Nossos irmãos são responsáveis às vezes para nos manter dentro da estrada, seguindo em linha reta, sem fraquejar e paralisar diante das trepidações. A igreja será a cola que o manterá rente ao caminho de Deus, mas sempre fique atento. Não basta seguir o caminho que julga certo, mas se afastar de Cristo. Para uma vida cristã, só existe um caminho, não existem curvas. Para o povo de Deus, a vida eterna não é uma escolha do medo, mas do amor. É o fortalecimento do pacto de Deus com a humanidade. Há ainda um grupo que especula que nossas almas são direcionadas a um estado temporário, seja no céu ou no inferno, aguardando a ressurreição final e o juízo que decidirá o destino eterno. Contudo, o que nos revela de forma definitiva a Bíblia, é fundamental compreender que a Bíblia nos esclarece sobre o destino das almas ou espíritos daqueles que têm fé em Deus e vivem de acordo com seus ensinamentos na terra. Essas almas serão conduzidas ao céu após a morte. Essa transição para o céu é garantida porque, ao aceitarem Jesus Cristo como seu único e grandioso Salvador, seus pecados são plenamente perdoados. Lembremos que até o último segundo, Cristo é paciente e misericordioso. Ele ouve atentamente os nossos apelos e interpreta nossas intenções como ninguém. Independentemente da extensão dos pecados cometidos durante a vida terrena, diante da escolha de ter fé e de aceitar Jesus como seu Salvador,
O céu reserva um lugar especial para esses indivíduos. A morte é vista como a separação do corpo, mas o espírito é preservado em Cristo, na morada celestial do Senhor. Em Coríntios 15, versículos de 50 a 54, nos é dito: E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: Tragada foi a morte na vitória. E em Tessalonicenses 4, versículos de 13 a 17, temos uma descrição de que todos os verdadeiros e fiéis crentes passarão pela ressurreição para receberem os corpos glorificados. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também, aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. O que essa passagem nos revela é morte em carne, mas não em espírito, e que no toque final da trombeta todos ressuscitarão. Mas serão todos? Claro que não. Em Coríntios a palavra de Deus é clara e cristalina. A corrupção não entrará, ou seja, os homens pecadores sem Deus permanecerão. Apenas os homens de vida em Cristo se reerguerão para a imortalidade, onde a morte é uma vitória de um espírito guardado por Cristo. Lemos algo muito semelhante no livro de Tessalonicenses. Você conseguiu compreender? O fundamento da fé na ressurreição de Jesus nos conduz à convicção de que Deus concederá uma vida divina a todos os seguidores de Cristo. A expectativa de ser arrebatado junto ao Senhor, entre as nuvens, não é apenas uma visão imaginária, mas uma crença a ser abraçada e aguardada, permitindo uma passagem serena para a morte nos braços de Jesus Cristo. Nesse evento, corpo e alma serão unidos e glorificados pelo Espírito para uma existência eterna, habitando nos novos céus e na nova terra, conforme narrado em Apocalipse capítulo 21, nos versículos 1, 3 e 4. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. É uma promessa divina de que Deus zelará com amor por cada cristão, por cada alma, preparando um paraíso isento de dores, lágrimas e até mesmo da morte. Tudo que pertence ao passado terreno perderá sua relevância. Somente a vida eterna será significativa. Segundo a palavra de Deus, um seguidor de Jesus, um minuto após sua morte, terá sua alma conduzida ao céu pelos anjos de Deus. Em um relato bíblico, Jesus compartilha a história de dois homens distintos em aspecto fundamental: sua posição social, um homem rico e outro pobre, conhecido como Lázaro. Talvez você já tenha ouvido falar dessa passagem. Embora esse relato não tenha como intenção primária nos ensinar sobre o céu, podemos explorar mais a fundo sua leitura e interpretação. O homem rico desfrutava de todas as suas vantagens, levando uma vida de luxo e opulência, ao passo que Lázaro, conhecido por todos,
enfrentava uma vida repleta de dificuldades e vivia em extrema pobreza. O contraste entre os dois é claramente descrito em Lucas, capítulo 16, versículos 19 a 21. Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E em algum momento, os dois homens morreram, pois não importa a vida que levamos e o que nos acontece na terra, a morte é uma certeza. Mas continuando a leitura de Lucas, versículos 22 e 23, sabemos que o destino deles foi diferente. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão, e Lázaro no seu seio. Lázaro é retratado como um símbolo, permanecendo ao lado de Abraão e representando o destino dos homens justos e bondosos após a morte. Já o homem rico, envolto em luxúria e avareza durante sua vida terrena, enfrentou um destino menos favorável após a morte. Este é um grande ensinamento da Bíblia, mostrando que as escolhas que fazemos em vida são determinantes para nosso destino após a morte. Há diversos indícios sobre o papel principal dos anjos de Deus, mas não existem motivos concretos para questionar as palavras sagradas sobre a existência desses seres. Tanto nesta vida quanto na próxima, os cristãos estão cercados por anjos, responsáveis por proteger e guiar. Quando chega o momento da morte, eles continuam sendo os guardiões dos filhos de Deus, conduzindo-os aos céus com a promessa de vida eterna. Os anjos são seres de luz que terão papel fundamental em diversos momentos históricos e relevantes para a humanidade, estando presente em toda a Bíblia. São figuras que demonstram o pacto de Cristo com a humanidade, o seu amor e a força do seu exército. Em narrativas bíblicas, os anjos ocupam o palco central de várias histórias, às vezes como mensageiros e outras vezes como guias. A Bíblia nos alerta que os incrédulos serão julgados diante do grande trono branco e lançados no lago de fogo, resultando na separação eterna de Deus, evidenciando uma conexão impossível de ser restabelecida. Após esse momento, não há possibilidade de arrependimento que possa livrá-los do sofrimento eterno. Temos apenas uma vida para sermos mais como Lázaro, para escolhermos o reino dos céus. Essa decisão é feita durante nossa vida terrena, e quando morremos, nosso destino final já está determinado pelas escolhas e ações que tomamos. É crucial aceitar e viver em Cristo para desfrutar da presença eterna de Deus e não perecer na agonia da tortura eterna. Não parece uma decisão fácil? Porque ainda assim parece que poucas pessoas se dão conta disso. Não teremos inúmeras e incontáveis oportunidades, só teremos uma chance e ela está passando diante dos seus olhos agora mesmo. Se até o seu último suspiro não houver arrependimento, sua morada será o sofrimento eterno. Diante do arrependimento, aceitando o seu Salvador, terás um lugar no céu. É um cálculo básico. O fim se aproxima em passos largos como anunciado. Todo dia é uma nova chance de restaurar o pacto e tomar uma decisão. Não perca tempo, pois somente Deus sabe o tempo de cada um. Acredita-se que no momento da morte, todas as faculdades do pensamento, emoções, voz e memória permanecem conscientes e sob nosso controle. Na vida após a morte, o ser humano age de maneira semelhante aos modos já vivenciados. Sensações, pensamentos e lembranças perduram. O que é fascinante nisso? Demonstra que a essência de quem somos como indivíduos, com todas as nossas particularidades e personalidades, pertence ao nosso espírito, à nossa alma. Nosso corpo é apenas uma estrutura física que sustenta a nossa verdadeira essência. Não há nada mais autêntico em cada um de nós do que nossa alma genuína. E quando adentrarmos a vida eterna, continuaremos sendo os mesmos indivíduos, capazes de compreender o mundo e suas complexidades.
O céu não parece ser apenas uma experiência espiritual coletiva entre seres etéreos e vagantes. Haverá muita coisa para ser feita, muitas experiências novas, enriquecedoras para o espírito ao longo do caminho no destino dos céus. Em Filipenses capítulo 1, versículos 21 a 24, nos é dito que, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho, mas, se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. O apóstolo Paulo, que já recebeu um vídeo aqui no canal, nos transmite a mensagem de que a morte representa um ganho, estar junto a Cristo. Esse ensinamento é reconfortante e positivo, pois nos assegura pela fé de que a morte não é o término nem uma privação, mas sim um lucro. Essa crença contínua nos fortalece como seguidores de Cristo, os quais creem e seguem a palavra do Senhor Jesus. A morte é o desfecho apenas na esfera terrena, mas o início de uma nova jornada para o nosso espírito. O versículo 18 do capítulo 8 de Romanos declara: pois estou convencido de que os sofrimentos do momento presente não se comparam com a glória que em nós será revelada. Isso significa que, mesmo diante de dificuldades extremas, como as enfrentadas por Lázaro, com uma vida repleta de desafios, devemos ter a certeza de que todos esses problemas serão ínfimos diante da glória reservada para nós após a morte. Em nossa vida agitada, consumida por um cotidiano repleto de problemas e questões terrenas, frequentemente nos esquecemos da eternidade serena e pacífica que nos aguarda. Trabalhamos, estudamos, vivemos e compartilhamos momentos com outros indivíduos, sempre acreditando que a glória e as recompensas virão nesta existência terrena. No entanto, a Bíblia nos recorda que nossa morada verdadeira está nos céus, ao lado do Pai Celestial. Precisamos viver em Cristo, enfatizar mais a palavra e os ensinamentos bíblicos do que os aspectos terrenos. Isso não significa que não podemos desfrutar ou buscar as bênçãos e glórias desta vida? Claro que sim, mas sempre mantendo em mente que experienciaremos algo ainda maior, que o terreno é apenas um local de passagem, um lugar transitório. Nossa conexão com Deus começa aqui, mas encontra seu auge nos braços de Cristo, bastando confiar e aceitar nosso Salvador como guia. Estamos aqui apenas aguardando uma eternidade de alegria, um lugar onde não existirão mais lágrimas, dor ou morte. Alegre-se, pois, se você está até aqui, com certeza está no caminho certo. Quem busca a palavra se aproxima em seu âmago da presença divina. Mas não se horrorize, achando que não podes desfrutar da vida na terra. Se é uma verdade que a vida aqui é passageira e repleta de provações, outra verdade é que Deus nos deu um mundo recheado de alegrias, prazeres e belezas a perder de vista. O mundo é belo, e essa beleza é um reflexo do amor de Cristo. Nem tudo é armadilha. Não deixe que a maldade do mundo tire dos seus olhos o prazer de enxergar o mundo como ele pode ser, somando todas suas potencialidades. A igreja não se acovarda, mas na união dos seus indivíduos se alegra com os milagres e com as recompensas que podem ser vivenciadas aqui. A promessa diária de milagre, da graça e do caminho pela fé são razões para que sejas feliz e grato pela sua breve passagem no mundo. O quão maravilhoso isso parece para você! Há aspectos e características sobre o céu que não sabemos com certeza. Isso é verdade. Mas Coríntios capítulo 2, versículo 9 nos diz: E escrevi-vos isto mesmo, para que quando lá for, não tenha tristeza da parte dos que deveriam alegrar-me, confiando em vós todos, que a minha alegria é a de todos vós. Então, a todos que estão nos acompanhando aqui, quero transmitir uma mensagem de confiança. Ainda que não tenhamos uma visão clara do lugar que Deus reservou para nós, estamos cientes de todas as bênçãos eternas que nos aguardam quando chegar o momento designado por Deus para habitarmos ali. Compreendemos onde estamos atualmente e agora temos clareza de para onde nos dirigimos. O fim pode ser uma incógnita,
um lugar sem datas definidas, mas há certeza nas promessas de Deus, e o mundo que conhecemos agora, um dia será apenas um capítulo na nossa vida. Por isso é esclarecedor entender o que promete Deus em sua misericórdia. O tempo que vivemos é curto, a vida em Cristo é abundante. Não há salvação se não for por Ele e através dele. Essa é uma crença que acreditamos ser de extrema importância. O justo receberá as chaves do reino do céu, mas os impuros herdarão uma terra de fogo e enxofre. A batalha que ocorre agora é pela sua alma. Forças ocultas estão neste exato momento incidindo sobre sua casa e sua família, mas não conseguirão estremecer os alicerces erguidos por Deus. Na maior adversidade, vem o maior dos confortos. O entendimento que a vida eterna nos aguarda e que Deus é feito de amor e nos ama intensamente. Sua presença será nossa morada e iremos repousar em sua casa como pessoas merecedoras de toda a glória, pois perecemos perante as injustiças e maldades da terra e abdicamos do caminho torto. Deus será seu guia e nas noites de pura agonia, Ele te apresentará uma saída. Nas noites intermináveis de dor, suplique e verá que Deus não se acovarda e cumpre sua palavra. Mas se porventura o peso for difícil de suportar, lembre-se que a vida aqui é passageira, mundana e dolorosa, e que vivemos na eternidade com Cristo. A salvação para sua alma e calmaria para os seus anseios. Há firmeza na vida em Cristo, solidez na vida daqueles que agem por fé. Mas não caia nas armadilhas do mundo. O livre-arbítrio é uma permissão, não a consequência. Deus é o único caminho. Espero ter ajudado a responder o seguinte questionamento: para onde vamos? A resposta? Para o povo de Deus, apenas para um lugar. Mas saiba que a vida na terra pode te reservar lugares insalubres após a morte. Há apenas 2 destinos, e cada um desses destinos vai cobrar um preço. Basta saber se você pagará aqui ou depois. Exploramos juntos como nossa vida terrena pode parecer pequena e insignificante diante do destino cristão que nos espera ao lado de Deus. E ainda assim, entendemos que há razões para viver em comunhão e acreditar na beleza do mundo, apesar de toda dor e destruição. Ainda investigamos o que a Bíblia nos revela sobre a vida após a morte. No entanto, há ainda mais histórias bíblicas para explorar e conhecer. Tem alguma sugestão? Comente abaixo. Se você valoriza este conteúdo, considere inscrever-se no canal. Dessa forma, você não perderá nada e ainda contribui para o nosso crescimento. Saiba que sua presença é valiosa e que nós desejamos que você permaneça em nosso canal. Sugerimos que acompanhem nossos vídeos antigos e se preparem para os novos. Aqui lançamos vídeos todos os dias. Gostaria de agradecer a companhia.